Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática, e eu queria mostrar para vocês alguém que tem espírito de bombeiro. Essa aqui é a Tiquitita. A minha esposa vive falando, que eu deveria, quando ela era filhote, ter entregue ela para o grupamento de cães, que ela seria um excelente bombeiro. Aí também chegou e falou assim para mim hoje: Remo, parabéns, bombeirão. Eu falei, eu não mereço esse título. Eu posso não ter tido a carreira mais brilhante do Corpo de Bombeiros, mas a tive com honra. E eu conheci bombeirões. Pô, assim, com a preocupação de não citar todo mundo, porque eu não fiz nenhum roteiro, né? Mas olha, da minha turma, da 29ª, Alex Vander, Mira, o Loureiro recebeu título de cidadão carioca. Aqui, minha bombeirona também. Vem cá, garota. Recebeu o título de cidadão carioca. Os que deram a vida: Verli, em Nova Friburgo, e outros 2 garotos que eu não tive o prazer de conhecer. Neodair, cara. Neodair foi meu veterano. E veterano, na época, tá? Uma coisa que a gente pode discutir, dava trote no primeiro ano, né? Neodair não dava trote, Neodair dava instrução. Ele, outro bombeirão, Saraiva. De noite, já com todo mundo cansado, eles cansaram de pegar o primeiro ano e dar mais instrução. Vocês vão ser bombeiros, vão receber o Espadim dia 2 de julho, então vocês têm que estar preparados. Então, aquele semestre, depois de ter tido atividade física de manhã, ter tido aula à tarde, depois do jantar, Neodair e Saraiva cansaram de dar instrução pra gente. E é uma coisa que eu queria falar para vocês. A vida de bombeiro, logicamente a gente tem atuações, e a gente vai contar as atuações. Bombeiro de verdade treina, 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 e quando cansar, treina um pouco mais. Por exemplo, quando eu comandei um quartel do interior, a gente fez o Bombeiro Mirim. Então a gente treinava a sociedade. E assim, fazia questão de não ser só aquela coisa de ordem unida, a direita vou ver, a esquerda vou ver. A gente ensinou coisas de cidadania. E às vezes, um garoto numa cidade no interior não sabe escovar os dentes, de boa. Então, e o pessoal da área de saúde, dá aula para eles também, e a tropa assistia junto. Então foi o jeito que a gente arrumou de num quartel pequeno ter instrução sempre. Era instrução para a sociedade, mas quem ensina também aprende, quem está ao redor também aprende. Educação é uma coisa que a gente faz em conjunto. Eu sei que é clichê pra cacete, mas nesse montão de aula que eu passei aqui para vocês, quem mais aprendeu fui eu. Não tenho dúvida disso, apesar de ser clichê. Do quartel de Friburgo, vamos lá, Plácido, Praça, meu menino prodígio, Airola, Grandini, Lopão. Poxa, uma vez, Sampaio era capitão. Sampaio também é um cara sensacional. Ele falou que precisava tirar uma árvore. Ele falou que o João Grandão tirou a árvore no muque. Era um monstro. E cada um com seu jeito, cada um com seu estilo, né? E assim, do oficialato, cara, eu vou me penalizar, que eu não vou lembrar o nome do um rapaz. Mas enfim,
do oficialato, o que é bacana é o cara que ganha o respeito da tropa trabalhando, tá? E eu canso de dizer, eu nunca fui herói, mas comandei heróis e tive o respeito deles. Uma vez, o meu moleque de brincadeira, sabe? Tipo, ele tava cansado de eu ficar falando com ele, faz isso, faz aquilo. Aí ele falou, sim, senhor coronel, com ironia, e prestou continência. Falei, se você vai prestar continência, presta continência direito. Heróis já prestaram continência para mim. E não somente pelas estrelas que eu levei, que eu conquistei elas trabalhando, mas pelo homem que os afarda. Aí ele ficou todo sem graça. E assim, lógico que de vez em quando vão acontecer grandes eventos. São Paulo, Joel, Mandraus, Rio de Janeiro, Andorinhas. No meu caso, o que eu mais acompanhei, né? Porque, cara, no interior não tive tantos incêndios, era muita colisão, mas os grandes eventos que a gente lembra eram os desabamentos e as enchentes, né? Muito parecido com o que aconteceu no Sul, em outra escala, né? E o maior evento em matéria de óbitos da história do Brasil, região serrana, em 2011, como a gente exausto arrumava jeito de ser solidário. Eu queria até fechar com uma fala, mas eu tenho mais uma coisa a dizer. Um grande evento que marcou muita gente, porque todo mundo viu pela TV, foi o WTC. No dia do WTC, você pergunta para a bombeirada, o que você estava fazendo no dia, não sei o que lá. E é engraçado que para mim eu sempre confundo se é 11 de setembro ou 7 de novembro, né? Essa coisa de estudar inglês, 11 do 7, 7 do 11, me causa uma certa confusão mental. Depois vocês me corrijam aí. Mas eu estava de serviço no centro de operações no Rio de Janeiro. E a gente lá tem um montão de monitores, um montão de TV, justamente para a gente acompanhar. Na época, o meu trabalho era... tudo bem, o quartel correu para um determinado socorro. Nossa, a Tiquitita tá muito chata. Vem cá, minha preta, se você quiser... Não vou brincar contigo, não. Então, uma das telas, obviamente, começou a aparecer no prédio. Ao oficial médico... Eu não tenho certeza, podia ser o Tiengo, por exemplo, né? Não lembro qual oficial médico, ele perguntou assim para mim, Remo, e aí? O que é que vai acontecer? Falei, ó, duas coisas. Uma, o prédio vai cair. Vai morrer um montão de bombeiro. Duas, foi atentado. Aí ele falou que assim, vem cá, como é que você faz isso com tanta certeza? Isso ainda com o primeiro prédio. Eu falei, estão falando aí que foi um avião que bateu. Avião não bate ali. Onde tem prédio daquela altura, não é rota de avião. Então o avião desviou para ir para lá. E pela quantidade de fogo, dava para perceber que foi um avião grande. Né? E só tinham falado, foi um avião. Pela quantidade de fogo, eu sabia que o prédio ia cair. Porque o aço, temperaturas, se eu não me engano, não vou lembrar os dados agora porque estou fora da casa há muito tempo, né? Mas se eu não me engano, a 800 graus ele perde em torno da metade da capacidade dele de resistência, de todas as propriedades, tá? O aço começa a derreter a partir dali. E querosene de aviação leva a temperatura muito acima disso. Então, o que eu sabia, que era a estrutura basicamente metálica, então o prédio ia cair. Aí ele falou assim, os bombeiros sabem, o pessoal que está indo para o socorro sabe, eles sabem, e eles vão fazer o possível para tirar o máximo de pessoas antes de morrerem. Porque esse é o espírito. Tá? Se tem alguém para salvar, a galera vai. E assim, né, nenhuma nem duas vezes que a gente tem histórias para contar sobre isso.
Agora, conhecimento técnico. Sabe, a aulinha aqui, física e matemática, para que estuda isso? Estuda, porque na hora que eu vi, eu tinha na cabeça esse dado, porque estava no dia a dia, eu sabia que a carga do prédio em cima levava ainda uma carga estática de uma certa quantidade de água lá que você sabe calcular. A norma americana não é tão diferente da nossa, né? Muitos lugares do Brasil copiaram a norma carioca, a norma de São Paulo é diferente, mas basicamente você tem uma quantidade de litros de água para cada hidrante utilizado. Se o prédio é fininho, é um hidrante por andar. Se o prédio é largo, você vai ter 2, 3, 4 hidrantes, porque a distância que até onde a mangueira tem que chegar, você tem que ter hidrante que possa suprir o combate a incêndio naquela determinada posição. Então eu sabia que tinha uma carga estática de água lá em cima enorme. O que eu não sabia na época é que, como o WTC é muito grande, quando bate vento aqui, a estrutura metálica ela tende a fletir. Então ele tinha um pêndulo que mudava de posição para ficar sempre do lado oposto do vento. E esse pêndulo tinha uma carga enorme também, para poder suportar o vento. Eu só achava que o prédio ia cair, tipo assim, ia romper a estrutura assim e ia girar, que até ia ser um acidente até talvez mais sério, porque ia pegar ao chegar no chão, ia pegar uma área maior, né? Inclusive, uma das preocupações que a gente tem quando coloca o trem do socorro é colocar o trem do socorro a uma distância com um determinado padrão para evitar que o que venha cair no prédio venha cair na viatura. Olha quanto conhecimento técnico um bombeiro tem que ter. Então, eles sabiam que o prédio ia cair, e mesmo assim foram, porque o fato do bombeiro entrar dá chance das pessoas verem que dá para voltar por onde eles entraram. E um dos erros comuns que acontece quando as pessoas se acidentam em incêndio, em prédios altos, é tentar subir ao invés de descer. A velha recomendação, nunca use elevadores. O elevador, ele pode travar justamente no local do incêndio por um montão de motivos, né? Tanto de dilatação, quanto de ligação, a ligação elétrica deixar de funcionar, todas essas coisas. Então, em caso de incêndio, use as escadas. As escadas dos prédios modernos, elas são isoladas por 2 portas corta-fogo, que, como o próprio nome diz, são resistentes ao fogo, mas também entre elas cria uma câmara para que quando você abra uma porta e com a outra fechada, a fumaça possa sair por ali. Aí você abre a outra porta e vai para o local seguro, que é a escada, e desce, né? Faça o possível para descer as escadas nesse tipo de incêndio. E uma coisa que eu costumo dizer também é que tem uma música do James Taylor, já usei até ela uma homenagem à música, né? I've seen fire, I've seen rain. Eu já vi fogo e eu já vi chuva. Ninguém nunca viu mais fogo e chuva do que um bombeiro. Outra coisa que eu quero falar para vocês. Para de fazer idiotice no trânsito dizendo que está com urgência. Eu sei o que é urgência. A bombeirada sabe o que é urgência. Essa coisa de tem um incêndio numa viatura, tem um incêndio num carro. Eu de oficial de dia não confirmava. Mandava a comunicação bradar direto. E a bombeirada sabia. Se a gente estivesse de serviço, era entrar rápido na viatura, porque incêndio em viatura e colisão não esperam por ninguém. Isso é urgência. Você está atrasado para uma reunião, seu idiota, acorda mais cedo, organiza seu dia, para de ficar dirigindo como se estivesse tocando um Fórmula 1, porque carro não é brinquedo. Saiba a diferença entre pressa e urgência. E, finalmente, para todos os meus amigos que são bombeiros e que querem ser bombeiros,
Tem bombeiro espiritualizado, tem bombeiro ateu, tem bombeiro evangélico. Então, cada um segue o primeiro mandamento de Deus conforme sua consciência diz. Mas para ser bombeiro, você tem que saber muito bem que é o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. E assim, quando a gente passou a dificuldade aqui em casa, minha querida esposa falou assim, você vai se sacrificar. Eu falei que assim, eu cansei de correr risco por pessoas que eu nem conhecia. Você não tem ideia do que eu posso fazer por você. Porque, no fundo, eu sou bombeiro. E, mais uma vez, para todos vocês que são e que querem ser bombeiros, minha bênção, meu muito obrigado. Parabéns pelo 2 de julho.